Boa tarde, Record na Hora, seja muito bem-vindo. Decorre hoje o velório dos irmãos André Silva e Diogo Jota. A jornalista Anabela Medito está em direto da Capela de Gondomar. Tem acompanhado este dia, Anabela, com todos os detalhes e também com a presença de muitas figuras do futebol e não só, neste adeus a Diogo Jota e a André Silva. Muito boa tarde. Sim, muitas figuras ligadas ao mundo desportivo e eu dou nota de algumas que acabei de ver há alguns minutos. Fabinho e também Tiago Alcântara, ambos jogaram no Liverpool com Diogo Jota, estiveram aqui também nos últimos minutos, entretanto também já saíram da capela onde decorrem as cerimónias fúnebres. Mais uma das figuras do futebol que está no velório de Diogo Jota e, portanto, aqui também mais um clube representado neste adeus a Diogo Jota. Vamos, naturalmente, continuar a acompanhar estas homenagens e este velório de Diogo Jota e de André Silva que está a decorrer em Gondomar, mas para já temos novidades sobre o Benfica. Agora. E com exclusivo Record está a decorrer nesta altura uma reunião entre Rui Costa e Bruno Lage e toda a estrutura do futebol do Benfica. É no Seixal que está a decorrer esta reunião e onde está também o jornalista Duarte Antunes, em direto do Centro de Estágios do Benfica. Duarte, algum sinal de Rui Costa e de Bruno Lage? Para já ainda não, mas há sinal de que a estrutura do Benfica esteve reunida, porque já vimos aqui passar Rui Pedro Brás e, portanto, há essa certeza, aliás, tínhamos essa informação, o Record tinha precisamente essa informação de que a estrutura do Benfica está reunida e, portanto, em discussão está o futuro breve do Benfica na próxima época, e isto poderá querer dizer muitas coisas, porque esteve a estrutura toda reunida aqui no Seixal, Rui Costa, Bruno Lage também, e não é líquido que a discussão seja apenas sobre o planeamento da próxima época. E quando fala em planeamento, há certamente questões a resolver como reforços. Essa é certamente a questão principal quando se fala da próxima época, porque o Benfica ficou sem alguns jogadores, nomeadamente Di Maria, já tem alguns jogadores resolvidos para reforçar a equipa na próxima época, mas certamente que digamos que aqueles alvos mais sonantes, como é Asmossa, que é obviamente o nome que tem vindo a ser associado ao Benfica e que o Benfica continua a tentar, mas é provavelmente a contratação mais complicada que o Benfica vai ter neste mercado, e portanto há certamente muitas coisas a falar, sendo que além de Di Maria, Carreras e António Silva também podem abandonar o Benfica. Belotti também vai sair. Enfim, há a questão também Félix ainda para resolver e, portanto, isto só para fazer este à parte, relativamente ao mercado, há certamente muitas questões a resolver. Vamos continuar a acompanhar esta reunião no Seixal. Rui Pedro Brás já saiu, Bruno Lage e Rui Costa vão ter de sair e, portanto, vamos acompanhar em direto aqui no programa Record na Hora. Olhamos ainda e continuamos a olhar para o Benfica, porque Luís Filipe Vieira vai entrar na corrida presidencial com o objetivo de tirar Rui Costa da presidência. O antigo presidente do Benfica considera que o sucessor não fez um bom trabalho na liderança dos destinos do clube e é o principal alvo a abater. Vieira quer fazer o comparativo de gestão da estrutura que liderou para aquela que tem sido a dos últimos anos, sob a alçada de Rui Costa. Quanto ao atual presidente, este acredita que o sucesso da recandidatura vai depender do mercado de transferências e dos resultados desportivos no início da época, onde o Benfica vai defrontar o Sporting na Supertaça e disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. O Benfica admite vender Bruma já neste mercado. Segundo o Record, a SAD do Benfica, liderada por Rui Costa, está aberta a propostas pelo extremo. Bruma não teve o impacto que os dirigentes benfiquistas esperavam e está neste momento a ocupar uma vaga no plantel. Pode assim abandonar a equipa meio ano depois de ter chegado. Os últimos meses permitiram perceber que o jogador não teve a influência desejada, mas o Benfica quer ainda assim receber pelo menos 6,5 milhões de euros, o valor que investiu na contratação do extremo em janeiro, junto do Sporting de Braga. Relembro ainda que Bruma se chegou a desentender com Bruno Lage num gesto que não agradou ao técnico, nem ao lote de capitães. A personalidade conflituosa do jogador pode ser outro dos motivos para esta saída.
O Sporting Gyökeres ainda não sabe onde vai jogar na próxima época, mas continua a resistir aos milhões da Arábia Saudita. O avançado do Sporting ainda tem o futuro por decidir, mas já tomou algumas decisões. De acordo com o Record, Gyökeres continua a rejeitar todas as propostas da Arábia. A imprensa espanhola deu conta que os empresários do sueco estiveram reunidos com os responsáveis do Al Qadisiyah, quarto classificado da Liga Saudita na época passada. A resposta de Gyökeres à proposta foi também negativa. O avançado do Sporting sente que não é a altura certa para sair do futebol europeu e mantém a esperança em assinar pelo Arsenal neste mercado de transferências. Já o Sporting está confiante de que Gyökeres se vai apresentar em Alcochete no dia 7 deste mês. A estrutura do Sporting e a equipa técnica, liderada por Rui Borges, mantém a confiança no profissionalismo do goleador de 27 anos. Apesar de toda a tensão entre Frederico Varandas e Gyökeres, a esperança é que na próxima segunda-feira Gyökeres cumpra a data estipulada para voltar ao serviço na Academia do Sporting. Apesar do futuro de Gyökeres estar no impasse, o presidente do Sporting confia plenamente no profissionalismo do jogador. Caso o avançado não se apresente ao trabalho na segunda-feira, a tensão pode escalar e o Sporting pode avançar para uma multa ou até um processo disciplinar. O Sporting tem Yulman como intransferível, a SAD liderada por Frederico Varandas, não tem o médio dinamarquês para ser vendido neste mercado. A Juventus tem Yulman referenciado como prioridade no meio-campo, mas o Sporting não vai fazer quaisquer cedências. Yulman tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros e a única forma de o clube italiano contratar o jogador é pagando esse valor. O capitão é o líder da equipa e é visto como uma extensão do treinador em campo. Por esse motivo, o Sporting considera Yulman fundamental para o ataque ao tricampeonato. Lúcio González vai voltar ao Futebol Clube do Porto para fazer parte da equipa técnica de Francisco Farioli. O Record sabe que o argentino é um dos elementos que vai ajudar o novo treinador. Lúcio González representou o Futebol Clube do Porto em duas ocasiões, a primeira de 2005 a 2009, a segunda de 2011 a 2013. Agora volta ao clube noutra função, a de treinador adjunto, para reforçar a mística do clube no balneário e ajudar na coesão do plantel. Como treinador, Lúcio González trabalhou no Brasil, esteve no Atlético Paranaense e no Internacional de Porto Alegre. André Vilas-Boas fez uma revelação durante as cerimónias fúnebres de Diogo Jota. O Futebol Clube do Porto estava a tentar o regresso do jogador ao clube portista em 2026. O presidente do Futebol Clube do Porto revelou mesmo à TVI que já tinham existido conversas com Jorge Mendes, agente de Diogo Jota, para estudar a possibilidade de Diogo Jota voltar a vestir a camisola do Futebol Clube do Porto. O plano estava pensado para o próximo ano, em 2026, a altura em que Jota entraria no último ano de contrato com o Liverpool. Aliás, Vilas-Boas revelou ainda que transmitiu este desejo de consumar a transferência ao próprio Diogo Jota no dia do seu casamento, há menos de 2 semanas. Diogo Jota representou o Futebol Clube do Porto na época 2016-2017 por empréstimo do Atlético de Madrid. Francisco Farioli já está em Portugal, vai ser oficializado como treinador do Porto. O técnico italiano aterrou ontem à noite no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e saiu com um cachecol do Porto ao pescoço, conforme mostram estas imagens que estamos a ver neste momento. Farioli chegou acompanhado dos 2 filhos e da mulher, que também já traziam adereços do clube. Hoje ainda pode acontecer a apresentação de Francisco Farioli, sucedendo assim, Martin Anselmi foi despedido após meia época fracassada. Vemos Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, que está também na capela de Gondomar, foi prestar uma última homenagem a Diogo Jota. Vemos neste momento o jogador do Sporting, que estiveram juntos na Liga das Nações, que Portugal conquistou recentemente na Alemanha, faziam parte daquela equipa que conquistou a Liga das Nações, e aqui Pedro Gonçalves, também um amigo, um antigo colega de Diogo Jota, fez questão de estar presente nesta homenagem a Diogo Jota. Apenas um de vários futebolistas que passaram hoje pela capela de Gondomar. Vimos há pouco também Bernardo Silva, jogador do Manchester City, Diogo Dalot, André Silva, José Fonte, enfim, vários jogadores. Neste momento é Pedro Gonçalves que está presente. Cumprimenta aqui um elemento do staff da Federação Portuguesa de Futebol, que tem estado junto de vários jogadores que
que tem estado hoje em Gondomar. Desta vez é Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, a chegar a Gondomar, à Capela de Gondomar, para estar neste velório de Diogo Jota. Eu relembro que a Capela encerrou às 19h30 para o público, mas naturalmente família e amigos próximos de Diogo Jota e também de André Silva podem naturalmente prestar a última homenagem. Aqui vemos Pedro Gonçalves emocionado com este momento trágico, com Anabela Medito, em direto de Gondomar, dar-nos conta também da presença de Pedro Gonçalves. Sim, Pedro Gonçalves acabou de chegar há instantes, de facto estava com um semblante carregado aqui junto à Capela de Gondomar. Ele que foi um dos últimos jogadores aqui a marcar a presença. Ainda há instantes vimos entrar Rui Jorge, o atual treinador dos Sub-21, da Seleção Nacional dos Sub-21. Vinha também acompanhado de André Horta, outro jogador da Seleção Nacional. Vimos também António Salvador, presidente do Braga. Tem sido várias figuras ligadas ao desporto a marcar presença, isto apesar de as portas para as cerimónias fúnebres para a população em geral ter fechado, mas sabemos que para jogadores, para pessoas ligadas ao desporto, as portas vão permanecer abertas até durante as próximas horas. Anabela Benedito, em direto de Gondomar. Acompanhámos, há pouco tínhamos visto, por exemplo, António Salvador. Vimos agora Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, que também está em Gondomar, prestar esta última homenagem a Diogo Jota e ao irmão. Recordo, estiveram juntos na conquista de Portugal da Liga das Nações há menos de um mês, e agora é também um dos jogadores que está presente neste último adeus a Diogo Jota e ao irmão André Silva. Voltamos a ver imagens do Seixal. Se só se juntou a nós agora, recordo que está a decorrer, ou pelo menos terminou há relativamente pouco tempo, uma reunião entre Rui Costa e Bruno Lage. Também toda a estrutura do futebol está presente e esteve presente nesta reunião bem longa durante todo o dia no Seixal e, obviamente, com muitos temas em discussão. O reforço do plantel para a próxima temporada também, naturalmente, e poderá ter sido tema de conversa, a recandidatura de Rui Costa e, portanto, muitos temas para o futuro imediato do Benfica, e é precisamente por aqui que começamos neste programa, comigo, Bernardo Ribeiro e Ricardo Granada. Bernardo, começo por ti. O que é que achas que é mais importante discutir no Benfica neste momento? Eu diria que numa reunião entre Rui Costa e Bruno Lage, muito mais do que não parece-me que a continuidade da Bruno Lage é neste momento uma coisa evidente, e acho que, obviamente, o mais importante, a preparação da próxima época, claro que sim, mas com um especial enfoque no arranque da época, onde o Benfica tem um calendário apertado, onde o Benfica tem uma supertaça, um apuramento para a Liga dos Campeões e com o calendário do campeonato a ser hoje anunciado, o Benfica tem muito em que pensar. Há também algumas opções que Bruno Lage gostaria de tomar e que me parece que terá estado a limar com Rui Costa. Uma delas, por exemplo, Bruma, que é um jogador que Bruno Lage não se importaria de ver partir do Benfica, porque me parece que perdeu um bocadinho a pachorra para o feitio e a forma de estar de Bruma. Portanto, acho que há, obviamente, todas estas questões muito desportivas, mais do que questões de continuidade ou até de eleições. Uma coisa é o Bruno Lage saber que o que fará terá impacto, não é? Evidente, terá um impacto evidente nas eleições, mas quer dizer, um treinador quererá sempre ganhar e não pode querer ganhar porque o presidente vai a votos, não é? Quer dizer, o Benfica é maior do que os seus presidentes e que um treinador e um plantel querem ganhar. Agora, acho que há muitas coisas para resolver no plantel do Benfica, equilíbrios, opções, coisas como, por exemplo, ter 3 centrais e querer vender António Silva para custear alguns dos reforços, sei lá. Acho que há mesmo muita pedra para partir. Acho
aliás, temos a informação que esta foi uma reunião bastante importante e que Rui Costa e Bruno Lage queriam passar a pente fino várias questões, mas diria que nos próximos tempos terão que continuar a trabalhar em ritmo não de cruzeiro, mas em ritmo acelerado, porque com a presença do Benfica no Mundial de Clubes e os dias a passarem, o Benfica está quase aí, não é? Portanto, o lugar de Bruno Lage nunca estará em risco neste momento, já está Não me parece. completamente seguro para a próxima temporada. Ricardo, é um cenário mais provável neste momento, Bruno Lage continuar e os assuntos que foram discutidos foram marcados, e isto que o Bernardo mencionou? Em primeiro lugar, não tive a oportunidade de fazer, queria deixar aqui as sentidas condolências à família do Diogo e do André. Obviamente que é um momento muito difícil e os nossos pensamentos estão com eles. Em relação a que tu me perguntaste, eu concordo com o Bernardo, não acho que neste momento, acho que falámos disso antes do Mundial de Clubes, que o lugar de Bruno Lage poderia ser alvo de análise, mas face àquilo que foi a prestação do Benfica, que eu considero uma prestação positiva nesse mesmo Mundial de Clubes, não acredito que neste momento seja realmente uma questão premente, por assim dizer, essa continuidade de Bruno Lage. Acho que sim, tem mais a ver com a tal preparação da próxima época. É preciso aqui frisar também que este tipo de reuniões são obviamente normais nos clubes de alta competição, por muito que a temporada já tenha terminado e por muito que os jogadores do Benfica estejam a usufruir de um curto período de descanso. Voltam já dia 14. Exatamente, a estrutura não pode parar, por assim dizer, e obviamente que há muita coisa a decidir, desde logo a própria continuidade de Rui Costa, se vai ou não recandidatar-se à presidência do Benfica, quem entra, quem sai no plantel. Acho que aquilo que já aqui falámos da possível saída de Bruma, acho que é um tema que tem que ser muito bem analisado. Também já falámos aquilo da possível saída de António Silva. Portanto, acho que há muito ainda a fazer no Benfica e acho que é uma pré-época um bocadinho atípica, um planeamento um bocadinho atípico por aquilo que o Bernardo estava a referir há pouco, que é o curto tempo ou seja, o curto período de tempo entre o fim de uma época e a entrada na nova época. É bastante atípico e, enfim, força do Mundial de Clubes, que não é uma competição com a qual eu concordo, pelo menos dentro destes moldes, assim forçou o Benfica. Obviamente que em termos financeiros ajudou o clube de alguma forma, mas acho que também vai acabar por prejudicar naquilo que vai ser o arranque da próxima época, e obviamente também esta reunião que a estrutura do Benfica estará a ter poderá também ter a ver com isso, de que forma é que poderão minimizar o impacto do curto período de descanso a que os jogadores estarão sujeitos. Continuamos a ver imagens em direto do Seixal, do Benfica Campos, onde estão ainda Rui Costa e Bruno Lage, com mais detalhes e reportagem do Duarte Antunes. Continuamos na expectativa para ver quando é que termina esta reunião entre Bruno Lage e Rui Costa, tendo em conta que, como já saiu, e dissemos, avançámos também há pouco, que já saiu Rui Pedro Brás, esta reunião poderá ter ficado reduzida a Bruno Lage e a Rui Costa. Portanto, sendo que esta reunião inicialmente foi feita com toda a estrutura, além do presidente do Benfica e também o treinador, pode agora estar a haver uma reunião, uma conversa mais reduzida apenas entre Rui Costa e também Bruno Lage. Esta reunião servirá principalmente para acertar vários aspectos do início da próxima época, já há calendário para a próxima época e, portanto, poderá já ter digamos que esse foco, esta reunião, sendo que, de lembrar que ainda há, por exemplo, Supertaça nesse derby que será certamente escaldante entre Benfica e Sporting, depois do último na final da Taça de Portugal. Foi de facto um derby muito quente, com muita polémica à mistura, terminou com a vitória do Sporting e, portanto, Rui Costa quer certamente um início diferente nesta nova época do que o final da anterior e, portanto, será isso que o presidente e treinador estão
estarão a discutir, estarão à conversa sobre o planeamento da próxima época, com um foco também especial naquilo que será o ataque do Benfica ao mercado, porque o Benfica vai ficar sem alguns jogadores. Di Maria é um dos exemplos, já saiu. Há também os casos de Carreras e António Silva, que ainda não saíram, mas são saídas. Neste momento vemos João Félix em Gondomar, Hélder Postiga e Tiago, assim é que é, Hélder Postiga e Tiago, antigos jogadores da Seleção Nacional, em Gondomar. Tínhamos indicação de que era João Félix, obviamente não se tratou de uma confusão de identidades, mas tínhamos indicação de que João Félix estaria a chegar, mas quem está a chegar é Hélder Postiga, Tiago Mendes, Hélder Postiga, antigo jogador do Sporting, do Porto, também da Seleção, Tiago Mendes jogou no Benfica, no Chelsea, entre outros, também com cargos na Federação Portuguesa de Futebol num passado recente e obviamente com um conhecimento próximo de Diogo Jota e também de André Silva. E, portanto, continuamos a acompanhar a chegada de várias figuras do futebol e não só a Gondomar, sendo que vários jogadores ainda da seleção são esperados em Gondomar para esta homenagem a Diogo Jota e a André Silva. Já olhamos para o Futebol Clube do Porto. O Francisco Farioli já está em Portugal, vai ser oficializado como treinador do Porto a qualquer momento, pode ser ainda hoje. O técnico italiano enterrou ontem à noite no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e saiu com, como vamos ver por estas imagens, com um cachecol do Porto ao pescoço. Conforme mostram as imagens, Farioli chegou acompanhado dos 2 filhos e da mulher, também já traziam adereços do clube. Hoje pode então haver ainda a apresentação oficial de Farioli. Se não acontecer hoje, será certamente algo a acontecer nos próximos dias. Certo é que Francisco Farioli vai suceder a Martin Anselmi, que foi despedido após a meia época fracassada. Bernardo, Farioli parece-te a escolha com risco, menos risco do Martin Anselmi, é que se calhar a margem de erro de André Vilas-Boas está mais reduzida, tendo em conta o histórico recente a nível de treinadores. Diria que é uma escolha com menos risco, sim, porque é um treinador europeu, treina na Europa e esteve quase a conquistar um título para o Ajax. É verdade que o perdeu de uma forma pouco habitual, mas é um treinador italiano, é um dos treinadores apontados como next big things, apesar das coisas não lhe terem corrido demasiado bem na Holanda. Vamos lá ver uma coisa, eu acho que é óbvio que não há nenhum treinador que seja um garante de vitórias. É mais fácil adivinhar antes, não é? Agora é evidente que é um treinador menos arriscado. Agora, eu acho que no Porto há muita coisa a fazer. Ou seja, o treinador sim, mas eu não consigo dizer-te, e por muito que hoje faça parte do coro de pessoas que não viram no Porto uma melhoria com o Martin Anselmi, acho que a Martin Anselmi terá que ser dada alguma, não vou dizer desculpa, mas alguma compreensão, porque não fez a pré-época, não montou o plantel e a verdade, o que lhe fizeram em janeiro foi tirar-lhe os jogadores. Portanto, não é o único culpado. Não, eu acho sinceramente que não. E até porque, acontecendo isto tudo, a exigência continua a ser a mesma e até à partida para o Mundial de Clubes se falou em ganhar o Mundial de Clubes. E eu acho que é preciso ter um bocadinho de noção, não é? Eu entendo o André Vilas-Boas e entendo que o Porto é uma equipa com uma exigência muito grande, mas quer dizer, eu não posso... O meu filho tem 15 anos e nada, eu não lhe posso dizer que ele tem que ganhar o Diogo Ribeiro. Quer dizer, não dá, não vai dar. Ou seja, portanto, em relação ao Farioli, acho que sim, acho muito interessante a escolha do Luz. Acho sinceramente interessante. Acho que o Porto precisa... Eu admirador do Luz como jogador, me confesso, eu não me lembro de um jogador... Eu adorava o Luz, mas mesmo porque ele tinha uma coisa
para mim, super impactante, que era aquela coisa de olhar para a frente e não olhar para a bola. Como o guitarrista que não olha para as cordas da guitarra, apesar de elas serem tão fininhas. O Lucho era a mesma coisa. O Lucho levava a bola e não olhava para o chão, muitas vezes, que era uma coisa que me fazia muita confusão. E acho que ele tem, de facto, uma presença e uma capacidade e um profissionalismo que pode ajudar muito o Futebol Clube do Porto. Porque quando tu disseste houve mais gente a falhar, eu acho que houve mesmo mais gente a falhar. A estrutura do Futebol Clube do Porto falhou, o despedimento do Vítor falhou, houve muita coisa no Porto que falhou. E vamos ser sinceros, também falhou a construção do plantel, não é? E também falhou, o central mais caro que o Porto contratou, o Nuno Pérez, não deu uma para a caixa durante a época toda. Eu não vou dizer que ele não é bom, mas a verdade é que fez uma época miserável. Portanto, o próprio Otávio também não foi barato. Não, o Porto precisa... Não, o Otávio... Mas o Otávio eu acho que não é bom mesmo. Pronto. Vamos lá ver uma coisa. O Porto precisa de escolher melhor, de ter mais qualidade, porque tu podes ir buscar o Farioli ou podes ir buscar o Pep Guardiola. Mas se o Pep Guardiola tiver que jogar com o plantel que foi dado ao Martín Anselmi o ano passado e lhe disseres que ele tem que ganhar ao Benfica e ao Sporting sempre, não vai dar. Não vai dar. E o Farioli pode-lhe acontecer a mesma coisa, não é? Agora, o Porto precisava de mudança? Se calhar precisava. Se calhar a segunda parte da época com o Martín Anselmi foi demasiado má. Se calhar foi. Mas acho que o Porto tem que crescer a todos os níveis. Qualidade de plantel, atenção da estrutura, presença da estrutura em alguns momentos. Eu temo que o Porto tenha dado demasiado poder ao plantel. Acho que o plantel não pode ter tanto poder. Mas se calhar também os treinadores foram um bocadinho mais permissivos do que deviam ter sido. Vamos ver. Acho que Farioli pode ser uma boa escolha, mas não chega. Acho que é preciso ter essa noção. Não chega a acertar no treinador. É muito importante, mas é preciso qualidade. Não é os omeletes e os ovos, para fazeres uma boa equipa tens que ter qualidade. O Porto tem o melhor guarda-redes do campeonato, mas a verdade é que perdeu para a reforma o melhor central da equipa. É muito estranho o Marcano ser o melhor central da equipa, não é? E para quem é que o Porto perde? Perde-o para a reforma, quer dizer... E, na verdade, se o Marcano tivesse continuado, com este naipe de jogadores que o Porto tem hoje em dia, o Marcano continuava a ser o melhor central da equipa. E isso é esta organização que eu acho profunda, que o Porto precisa de fazer, mas de assimilar que ela é mesmo necessária. Concordas, Ricardo? O Porto precisa mais do que apenas mudar de treinador. É certo que Zubizarreta, diretor desportivo, também está na porta de descida, mas normalmente a fatura é paga pelo treinador. Mas precisa disto que o Bernardo falou? Olha, eu acho que Farioli ainda, obviamente, nem sequer foi apresentado, mas acho que já começou com o pé direito, que foi aqui a contratação, ou quase contratação do Lúcio Gonzalez. Pensei que era o Cascol, mas pronto, fala. Também. Obviamente acho que Martín Anselmi também chegou com adereço do Porto. Obviamente que essa parte do Lúcio tem que ter já alguma luz verde dada pelo Farioli, também como já tivemos a oportunidade de escrever. Como tivemos a oportunidade de escrever, também é algo que o Farioli gosta de fazer nas suas anteriores equipas, é rodear-se de alguém que conheça o clube. Portanto, acho que isso é um fator bastante positivo e acho... Temos as imagens da chegada, desculpa Ricardo, com os cascóis, não só o Farioli, mas também a mulher e os filhos já vestidos a Futebol Clube do Porto, portanto, já a sentir o clube logo desde o primeiro dia, antes ainda de ser oficial. Sim, é uma semi-apresentação, se é que alguém ainda tinha dúvidas porque é que o Farioli estaria a chegar ao Porto, ficaram ali dissipadas. Mas como dizia o Bernardo, acho que há muitas falhas no plantel do Futebol Clube do Porto, nomeadamente a nível da defesa e do meio-campo. Acho que não são os jogadores que, pelo menos, terminaram a temporada. Muitos deles, creio que não estão ao nível e da história e da grandeza do Futebol Clube do Porto. Portanto, acho que há muito trabalho a fazer. Farioli, considero, pelo seu passado, que não é muito longo, tendo em conta que é um treinador ainda bastante jovem, considero uma escolha acertada. É verdade que teve um fim no Ajax, diria, caricato, tendo em conta se tivesse a forma... sido campeão não estaria aqui agora. Provavelmente, tendo em conta a forma caricata como perde o campeonato e o título na Holanda, mas enfim, por tudo aquilo que já tinha feito
antes leva-nos a crer que é um treinador promissor e assim as pessoas também têm falado sobre ele. Mas, como eu dizia, acho que há muito mais a fazer no Futebol Clube do Porto, além da escolha do treinador. Acho que Martin Anselmi tem que lhe incutir aqui uma grande cota-parte de culpa, se bem que não é o único culpado, mas acho que em determinados momentos dos meses em que esteve na equipa, por um lado, não se viam melhorias e até se viu o Futebol Clube do Porto a jogar pior progressivamente, na minha opinião. E depois creio que, por muito que o plantel não tenha qualidade em alguns setores, acho que foi um bocadinho inflexível, teimoso, pouco inteligente na forma como quis adequar os jogadores à sua ideia e podia ter feito o contrário, ou seja, se calhar ser um pouco mais flexível e perceber que os jogadores é que tinha e jogar de uma forma diferente, como fez, por exemplo, Rui Borges no Sporting quando chegou, tinha uma ideia, depois mudou para a ideia que estava a ser implementada antes por Ruben Amorim e acabou por funcionar na conquista do título. E acho que falta um pouco dessa inteligência a Martin Anselmi, mas agora também, de qualquer forma, já é um treinador que faz parte do passado do Futebol Clube do Porto e acredito que os adeptos quererão olhar para o futuro e acho que Fariol é uma boa aposta de futuro do Futebol Clube do Porto. Eu recordo que continuamos a ver imagens do Seixal, onde decorreu durante o dia de hoje uma reunião entre a estrutura do futebol do Benfica, nomeadamente Rui Costa, Bruno Lage, ainda estão dentro do Seixal e, portanto, já saiu Rui Pedro Brás, diretor desportivo, continuamos a acompanhar porque a qualquer momento podem sair. Bruno Lage e Rui Costa continuam reunidos no Seixal para preparar a próxima temporada do Benfica, sendo que agora vejo que a cancela está a abrir e, portanto, há um carro que está a sair. Vamos tentar perceber quem é que está a sair do Seixal neste momento. É Rui Costa, precisamente, que está a sair do Seixal neste momento. Rui Costa, presidente do Benfica. Captámos em direto a saída de Rui Costa do Seixal, portanto, a qualquer momento vai seguir-se a Bruno Lage Duarte com a reportagem em direto. E eu estava precisamente aqui a alertar o repórter de imagem Jorge Martins que a cancela continuava aberta depois desta saída de Rui Costa, uma saída também rápida. Ainda tentei uma abordagem, mas rapidamente me acenou com o braço direito a Rui Costa e seguiu o caminho, portanto não fazia intenção certamente de postar algumas declarações, porque esta saída foi também bastante rápida. Depois a cancela continuou aberta e, portanto, eu pensei que ia sair Bruno Lage aqui do Benfica Campos, mas ainda não foi agora que saiu o treinador do Benfica e, portanto, já não demorará também, penso eu, muito tempo, porque já saiu o presidente do Benfica e, portanto, Bruno Lage será certamente um dos próximos a sair ou, eventualmente, algum dos outros elementos da estrutura do Benfica e, portanto, não sabemos se de facto o Lourenço Coelho também estará presente, mas certo é que a Rui Pedro Brás já saiu, mais cedo, muito mais cedo, aliás, já há umas 3 horas. Agora sim, a Rui Costa saiu quase às 9 da noite, aproximamos-nos das 9 da noite e o próximo será certamente Bruno Lage ou então outros elementos da estrutura. Tentámos esta abordagem a Rui Costa, vinha com cara fechada, Rui Costa, não vinha sorridente, não vinha com má cara, digamos assim, mas vinha com uma cara fechada e acabou também, depois de o termos solicitado para umas eventuais declarações, de nos acenar com o braço direito, mas seguiu o caminho, acabou por seguir caminho, saiu aqui do Benfica Campos depois de muitas horas mesmo de reunião com elementos da estrutura do Benfica, mas principalmente com Bruno Lage e, portanto, falta agora sair o treinador da equipa do Benfica. Esta foi uma reunião, um dia principalmente estipulado para esta reunião de planeamento para a próxima época. Eventualmente os temas em cima da mesa principalmente terão sido o ataque ao mercado, mas também todos os outros aspectos que englobam, obviamente, o arranque de uma época que vai ser absolutamente fundamental para o Benfica. Todas são importantes, obviamente, para os clubes, mas tendo em conta
que o Benfica está já há 2 anos sem conseguir ser campeão nacional, então vai ser uma época de facto de extrema importância, e é uma época que vão acontecer muitas coisas, desde logo as eleições no Benfica, e portanto há aqui também esta nuance de Rui Costa, não sabemos ainda se é candidato ou não. Há também a questão de Bruno Lage, que ao que tudo indica vai começar a época, mas há também muitos entres e sais, digamos assim, passa a expressão, com os jogadores do Benfica, e portanto isto num contexto de mercado, e portanto há aqui muitas dúvidas, digamos assim, a pairar em cima e que precisam obviamente ser esclarecidas, e daí também esta reunião. Vamos continuar a acompanhar esta reunião dos homens fortes do futebol do Benfica que está a acontecer no Seixal. Vimos aí que apanhámos em direto Rui Costa a sair do Seixal, há pouco também saiu Rui Pedro Brás, portanto, naturalmente, e como o Duarte Antunes referia, falta o treinador do Benfica, Bruno Lage, sair do Seixal, e vamos naturalmente continuar a acompanhar, mas já que vemos esta imagem de Rui Costa, Bernardo, a questão que te faço é, o Record já noticiou que o Rui Costa vai avançar, contra Vieira, contra Noronha Lopes e todos os outros candidatos, mas quando é que Rui Costa, não está na hora de Rui Costa anunciar e de ouvirmos pela voz de Rui Costa de que vai ser candidato? Entendes este silêncio? Deixa-me só, peço desculpa só antes de responder à tua Sim. pergunta, a dizer-te que posso garantir agora que está tudo bem com o Rui Costa e Bruno Lage, e que o treinador do Benfica será, obviamente, na próxima época, Bruno Lage. Em relação a isso, sinceramente acho que eu entendo os nossos timings, não é? Nós jornalistas queremos que seja já. Entendo os timings dos adeptos, ou seja, os adeptos querem saber o mais cedo possível. Entendo os timings da oposição, porque é mais fácil planear o futuro e planear as estratégias de ataque às ideias. Vamos lá ver uma coisa, é o presidente em exercício que está sempre sob maior ataque, não é? Ainda que nas próximas eleições possa acontecer uma coisa curiosa, que é 3 dos candidatos poderem ter via verde, entre aspas, ou via vermelha neste caso, para dar porrada com fartura em 2 dos candidatos, porque um tem muitos rabos de palha e foi responsável por um passado ainda não distante, e outro é o responsável atual. Mas eu acho que aqui, muito sinceramente, e indo contra a minha vontade jornalística, eu acho que é o Rui Costa que decide, não é? Ou seja, ele disse que o prazo estaria depois do Mundial de Clubes e antes do início da época. Claro, Portanto, ainda estamos dentro do prazo. Estamos dentro do prazo. Eu, se queres te diga, eu se estivesse no lugar do Rui Costa, não dizia antes do início da época. Eu, se fosse Não Rui diria Costa, antes da Supertaça. não dizia. Muito sinceramente, que acho que é um erro. Acho que é um erro que ele cometerá. Eu percebo que toda a gente queira que ele diga. Mas eu analisava o meu futuro, estou-me a colocar no lugar de Rui Costa, eu analisava o meu futuro a seguir à Supertaça e a seguir o apuramento para a Champions. Porque, vamos lá ver uma coisa, se o Benfica não fez um mau Mundial de Clubes, diria até que se não fossem... Pronto, aqueles erros, para não chamar nomes de animais, aqueles erros de Turbine e a pouca inteligência competitiva de Prestiani. Deixa-me só pegar numa ideia, não percas o raciocínio, mas deixa-me pegar numa ideia, porque disseste aí, confirmaste que não há nenhum problema entre Rui Costa e Bruno Lage, portanto Bruno Lage vai ser treinador do Benfica temporada 2025-2026, mas a pergunta que te faço é, essa decisão de manter Bruno Lage vai ser arma de arremesso contra Rui Costa na campanha eleitoral? Por tudo o que aconteceu na época passada, que o Benfica não foi campeão, não ganhou a Taça de Portugal, por tudo isso. E quando digo arma de arremesso, digo, como já também escrevemos hoje, de Vieira. É óbvio que pode ser, não é? Eu acho que aí isto prende-se com a minha resposta anterior, mas eu vou já a essa então. É óbvio que pode ser, mas não é só isso. É sempre mais fácil. Quer dizer, Martim Meier não tem nada que se lhe possa apontar, Noronha Lopes idem aspas, e o outro senhor, o Cristóvão Carvalho, também não. E o João Diogo Manteigas. E o João Diogo Manteigas também não. Pois 4, exatamente, que é um naipe bastante grande. Portanto, quer dizer, todos estes estão naquele saudável lugar de poderem dizer mal de tudo o que existe. Agora, há aqui um tema que é Rui Costa e Vieira têm um passado, gostes ou não, um passado com o Benfica muito forte, e essa decisão, vou voltar então a outra resposta, acho que ele devia lucrar ou não com o apuramento da Supertaça e o apuramento da Champions.
Muito bem, obrigado Bernardo, obrigado Ricardo, obrigado também si que esteve deste lado. Continuo na companhia do Nau, tenha uma boa noite.